E Pedro vai para esta cidade. E dentro desta cidade, irmãos, estava ali um homem chamado Enéas. A Bíblia diz assim, que este homem estava paralítico. E fazia 8 anos que este homem não se locomovia. Este homem, ele andava acamado. E nós sabemos que todas as vezes que nós vemos alguém acamado, ele está sempre precisando de alguém para o cuidar, para o auxiliar, para estar ali cuidando em todos os momentos da sua vida. Enéas estava ali paralítico, glória a Deus, e ele precisava muito ali de ajuda daqueles que estavam presentes com eles ali. A Bíblia diz assim, que Pedro chega naquela cidade e também vai atrás ali de Enéas. Quando chega naquele lugar, Enéas estava na cama, e a Bíblia diz que Jesus estava sobre a vida de Pedro, o espírito de poder para curar, para libertar e para restaurar. Quando Pedro vê essa situação da vida de Enéas, disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E na mesma hora, Enéas se levanta. Enéas se levanta, aleluia, e ficou de pé. E ali todos glorificaram a Deus naquela cidade. Os que habitavam ali na cidade de Lida e de Sarona começou ali a glorificar ao Senhor. E muitos se converteram naquele dia por aquele grande milagre de ver a manifestação da glória de Deus na vida daquele homem que estava acamado. Talvez alguém chegou aqui neste lugar, glória a Deus, por misericórdia e bondade do Senhor, aleluia. Mas é necessário prestar atenção neste grande detalhe. Talvez Enéas também não teve essa oportunidade que nós temos aqui de estarmos aqui, e alguns chegaram aqui até de pé, e quem sabe naqueles momentos difíceis da vida dele, ele almejou estar dentro de uma sinagoga ou dentro de um templo e tinha necessidade de alguém o levar, mas Jesus, aleluia, Pedro, carregando Jesus dentro de si, chegou ali apresentando Jesus, que levanta o homem da cama, que levanta o homem do pó, que traz ali uma nova esperança para a vida daqueles que estão esperando. Então o Senhor visitou aquela cidade, através daquela cura de Enéas, muitos se converteram e muitos saíram dali felizes com aquela cura maravilhosa de ver aquele homem, aleluia, de pé, pelaquela grande, gloriosa, aleluia, manifestação da glória de Deus sobre a vida dele. A história nos diz que perto daquela cidade de Sarona também, ali em Jope, havia uma mulher, aleluia, que o nome dela, o texto nos diz que o nome dela era Dorcas. Muitas pessoas conheciam Dorcas naquela cidade de Jope. Muitas pessoas conheciam ela pela sua bondade. Muitas mulheres, muitos homens, muitos órfãos conheciam ali Dorcas. Esta mulher era conhecida pelos sinais, pelos talentos que ela tinha de fazer bondade para as pessoas. A história nos diz que Dorcas, ela era uma costureira da época, e ela não podia de forma nenhuma ver alguém em grande necessidade ali, aleluia, pessoas que precisavam ser vestido por ela, porque muitas necessidades tinha ali naquela cidade de Jope, porque muitos homens pescadores, muitos homens que viviam da pesca, morreram
enfermas, vestia também crianças, e ela presenteava também aquelas pessoas que trabalhavam na obra do Senhor. E observamos aqui que com o seu olhar de misericórdia, a bondade gloriosa que estava sobre a vida de Dorcas fazia com que ela abençoasse todos aqueles que estavam em grande necessidade. E a Bíblia diz assim, que esta mulher veio a ficar doente, esta mulher veio a ficar enferma, e essa enfermidade, nós não sabemos o nome dela, mas essa enfermidade levou esta mulher à morte. Quando esta enfermidade levou ela à morte, a casa daquela mulher se encheu de pessoas que também foram beneficiadas por ela. A casa se encheu, muitas pessoas chorando naquele dia, muitas pessoas trocando palavras do que Dorcas ali representava para a vida delas, como uma pessoa bondosa, como uma pessoa caridosa, como uma mulher que estava ali de exemplo pela sua bondade, pelas suas esmolas e pelos seus talentos, que presenteava a vida de todos que se chegava até ela também. E a história nos diz que alguém se levantou ali dentro da casa, e sabendo-se que Pedro estava junto daquela cidade, a Bíblia diz assim, que mandaram 2 representantes ali buscar Pedro, aleluia, para estar ali presente naquela casa. E a história nos diz assim, o texto nos diz que mandaram buscar Pedro e que ele não demorasse a vir. Eles tinham pressa, as mulheres tinham pressa de ver Pedro naquele lugar, aleluia, porque o corpo também, ele precisava ser enterrado, porque nós sabemos que naquela época não tinha o processo que o corpo hoje passa, aleluia, para ficar até 2 dias no formol, até semanas e meses ali naquele processo, para esperar ali até ser enterrado. E a história nos diz que eles mandam buscar Pedro e que não demorasse. A Bíblia diz que Pedro vem chegando e não demorou de chegar naquela casa. Pedro se apressou. Assim que recebe o recado, Pedro chega naquela casa. E Pedro chega para fazer a vontade de Deus. Pedro chega ali para fazer a vontade do Criador. Assim como ele estava fazendo a vontade de Deus na cidade de Lida, visitando os irmãos, recebeu também uma mensagem para estar na cidade de Jope. O Espírito de poder estava sobre a vida de Pedro. O Espírito, aleluia, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Pedro. E quando o Espírito de Deus está sobre a vida do homem, ele vai para fazer a vontade de Deus. Ele usa o que o Senhor determinou para ele usar: os seus talentos, os seus dons, a sua perna, os seus braços, a sua boca, a sua audição, para ouvir Deus falar e obedecer a sua vontade. Glória a Deus. Ele recebe a mensagem e começa a caminhar para aquela cidade. E o Senhor já estava ali preparando, aleluia, o povo. Glória a Deus, aleluia. Com aquilo que Deus iria fazer naquela casa. A Bíblia diz assim, que quando ele chega lá, está aquelas mulheres pranteando, está aquelas mulheres chorando, se lamentando, mostrando ali para um e para outro, e também para Pedro, aquelas túnicas que Dorcas fazia, mostrando também aquelas costuras que ela fazia. Ou seja, nunca mais iríamos ter uma mulher como essa, uma mulher talentosa, uma mulher que cuidava de tudo e de todos, uma mulher bondosa. Nós sabemos, irmãos, que quando nós perdemos alguém com um talento como Dorcas, é lamentável, porque demoramos a encontrar alguém igual. Nós sabemos que ninguém é igual a ninguém, mas o povo estava se lamentando
era grande na cidade de Jope. A Bíblia diz que quando se chega a Pedro observava e via as mulheres chorando, as mulheres se lamentando. De repente, ele ouve as viúvas, ele ouve as mulheres que estão ali e pergunta onde é que está o corpo, porque elas tinham lavado o corpo e colocado o corpo no lugar alto, no quarto alto. Naquele lugar, Pedro não deixou que ninguém entrasse naquele quarto. E ele sobe para o quarto alto, glória. E quando ele sobe no quarto alto, chega naquele lugar, está aquele corpo estirado. A Bíblia diz assim, que Pedro começa ali a orar ao Senhor, a invocar ao Senhor, aleluia, a pedir ao Senhor que o Espírito de vida entrasse naquela vida. Glória a Deus. Pedro estava ali orando e nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali orando pela vida de Dóricas, glória a Deus. Mas ele foi, se ajoelhou e começa a lhe rogar ao Deus que é o Deus do impossível, como nos antecedeu aqui o pastor, falando sobre o Espírito que desceria sobre a vida daquela mulher, aleluia, agraciando aquela mulher, aleluia, para Jesus ser gerado através do Espírito, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E aleluia. Aqui, Pedro orando, Pedro ali naquele quarto orando, nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali orando. Mas quando ele se levanta de joelhos, ele já entendia e sabia o que ele tinha de fazer naquele corpo. O que ele tinha de fazer naquele corpo. Irmão, a nossa oração não é em vão. O nosso chegar aqui neste lugar não é em vão. É bem verdade que muitas das vezes chegamos aqui na igreja, parece que estamos nem culto fúnebre, aleluia. É muitos lugares que nós entramos, nem alguns cultos fúnebres, porque muitos cultos fúnebres as pessoas começam ali a glorificar ao Senhor, porque o Senhor levou aquela alma ali para os céus e ela ali está livre do pecado, livre do diabo, livre da tentação. Eu quero dizer para você que nós não chegamos aqui em vão. Você não está aqui, aleluia, e caiu de paraquedas, e nós também não pertencemos e não estamos aqui no culto fúnebre. Nós estamos aqui para invocar e adorar o nome. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui Oh, glória. para adorar o Deus que é o Deus dos vivos e não de mortos. E é por isso que o outro no quarto alto, mas foram buscar ali um homem que servia ao Deus que é o Deus dos vivos. Aleluia. Aleluia. Quando ele orou, quando ele buscou, certamente o Espírito de vida, o Espírito de poder, o Deus que guia os crentes, o Deus que trabalha no coração dos crentes. Aleluia. Aquele homem com graça e vai onde estava aquela defunta, vai onde estava ele, deu uma ordem naquele dia, e a ordem que Pedro, aleluia, ele deu para a vida daquela mulher, era que ela se levantasse. Glória a Deus, aleluia. Levanta-te, glória. Oh, glória, O aleluia. não ficou naquele estado mais sentado. Irmãs, acorde, porque os dias são difíceis. Aleluia. Os dias são trabalhosos. Tem tanta gente que diz que ora tanto, mas não há uma manifestação do Espírito de Deus, de alegria, de ânimo, de vigor, de estado de Aleluia. Verdade, Deus, aleluia. O Espírito de vigor, de alegria,
repente, a Bíblia diz que de repente, eles estavam sentados, todos reunidos, todos ali, é verdade, todos unidos, Aleluia. reunidos. A Bíblia diz que de repente, foi de repente, Para de filmar? o som como de um vento veemente e começou a encher toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Você está cheio porque você não quer. Você está cheio porque Aleluia. você está cheio. Glória